Meus queridos irmãos, abra comigo a palavra de Deus nesta tarde na carta aos Hebreus. Nossa leitura será do capítulo 11, versículo de número 8. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 8. Breve meditação nesta manhã, neste texto de Hebreus, capítulo 11, a respeito da peregrinação cristã. Estas palavras de Hebreus, versículo de número 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Peregrinação cristã, que tema necessário. Quanto mais nós nos aproximamos do final dos tempos, quão conscientes nós devemos estar da nossa peregrinação cristã. Meus queridos irmãos, se há uma característica fundamental de ser um crente é ser chamado por Cristo. Igreja é um grupo de pessoas que foram chamados para fora deste mundo, para dentro do corpo de Cristo, para a comunhão com o povo de Deus. E é um povo que está em movimento, um povo que está andando. A igreja segue ao longo da história e em nosso tempo, em nossa vida pessoal e particular, a grande característica da nossa vida é que nós estamos em movimento. O tempo é tão breve, o dia do Senhor está chegando e nós estamos andando. Assim nós precisamos recordar a nós mesmos deste fato vital. Uma das tendências de cada um de nós é a complacência, estacionar nesta vida. Mas se você é um peregrino, você está jornando. O peregrino, ele não cria raiz neste mundo. O peregrino está em movimento. E é isso que nós vemos neste grande herói da fé, Abraão, amigo de Deus, o servo de Deus. E muito é dito a respeito de Abraão. Foi um homem extremamente rico, um homem de muitas posses, mas ele não construiu um palácio, ele vivia em tendas, ele peregrinava, ele mostrava aquelas pessoas que o viam, com quem ele convivia, ao viver em tenda, que ele não estaria ali permanentemente, ele estava jornando. Assim, esse era o seu testemunho para as pessoas. Deus o chamou para fora daquela cidade de Ur, da idolatria, de uma vida voltada para este mundo. Ur dos Caldeus era a cidade mais avançada no período de Abraão. Era uma cidade desenvolvida, ali estava a riqueza, o comércio, os grandes intelectuais da época, e Deus chamou Abraão de um centro intelectual, de comércio e desenvolvimento para ser um peregrino. E ao observarmos isso, nós começamos a perceber o nosso chamado. O nosso chamado é exatamente como o de Abraão. É para seguir a Cristo. Nós temos um chamado a obedecer. O nosso chamado é nos separar deste mundo, unidos, juntos, seguindo a Cristo, tomando as nossas decisões sob a luz desta verdade, o retorno de Cristo, e vivendo como peregrinos. Bem, um peregrino, ele não anda carregado de coisa, não é? Ele anda leve. Ele precisa correr, ele precisa seguir em frente. Ele não se detém demais com alguma coisa na vida, assim é o crente. Há alguns projetos a serem realizados, alguns desejos a serem alcançados, algumas responsabilidades necessárias, mas nós seguimos em frente. Nós nunca perdemos de vista que esse não é o nosso lar, essa não é a nossa cidadania, essa não é a nossa cultura. O nosso povo está no céu, a nossa alegria está no céu, a nossa cidadania está no céu. Assim, essa é a primeira característica de um crente, ele obedece um chamado. Ele é chamado. Você se recorda daquele belo livro, O Peregrino? Ele inicia com uma figura, uma ilustração muito bela, não é? Um homem de costas para a sua casa, para cidade, com um livro na mão. Ele ia deixar aquele lugar, ele seguiria em frente com a palavra de Deus na mão. E essa é uma característica marcante de um verdadeiro crente. Ele vive para as coisas do alto, a sua vida é caracterizada por isso. Ele obedece o chamado e ele segue em frente. Mas aqui está uma outra característica, eles nunca param. Versículo de número 9. Pela fé habitou Abraão na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Em cabanas, seguindo em frente. Uma tenda é algo provisório, é algo a ser montado, desmontado e seguir em frente. Será que essa característica em nossa vida, nós estamos vivendo para as coisas do alto? Os bens que nós temos, as oportunidades,
são acessórios, devem ser acessórios para a jornada, ou muitas vezes nós temos nos enraizado demais com alguma coisa aqui neste mundo. Esse elemento da peregrinação é muito importante. Estava conversando com o irmão no carro, a oportunidade de mudar de casa muitas vezes. Na verdade, eu mudei de residência 28 vezes até agora, um recorde, né? Não sei se alguém mudou mais do que eu. E de cidade, bem umas 7 vezes. Mas houve algo muito interessante nisso, porque eu não me enraizei em certos lugares. E quando você permanece muito tempo em uma determinada localidade, sobretudo onde você cresce, você faz certas amizades, e às vezes são empecilhos, não é? São certas influências ruins para ti. Mas ter mudado muitas vezes, embora você perde esse laço ali, o coleguismo com um grupo de pessoas ou outras, me permitiu ter um senso de peregrinação na vida, da brevidade da vida, esse mundo ser passageiro. E isso ficou comigo após a conversão. E essa ideia, nós pertencemos ao Senhor, mas este mundo não é o nosso lar. Este mundo é passageiro. E nós devemos encará-lo desta maneira. Assim, os nossos bens, nosso tempo, tudo que nós temos são acessórios para nos ajudar a servir melhor a Cristo, viver melhor para Ele, exercer os nossos dons. Essa é uma outra característica, não parar, seguir em frente. Esse crente, ele buscava a cidade eterna, veja o versículo de número 10, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Lembre-se, ele vinha de Ur, uma cidade com esgoto canalizado, com canais, com construções belíssimas, projetada, mas ele esperava uma outra cidade, uma cidade cujo artífice e construtor é Deus, a Nova Jerusalém, um novo céu e uma nova terra. Eles olham para frente, eles veem o futuro, versículo 13. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Que promessas? Bem, a promessa do Messias. Não foi na geração deles que o Salvador veio ao mundo, mas eles olharam para frente, crendo, sabendo que o seu Redentor viria no tempo determinado, e morreram nesta fé, olhando para frente, seguiram para frente, olhando para o futuro, morreram na fé, sem terem recebido aquela promessa, mas vendo de longe, crendo e abraçando, confessaram que eram peregrinos. A minha vida confessa essa peregrinação? Ou estou montando coisa em cima de coisa, juntando terra com terra, me enraizando aqui? Há este elemento, queridos amigos, de peregrinação, servindo ao Senhor, confessando para o mundo que nós não pertencemos mais aqui. Há uma outra característica aqui, eles confessaram a fé. Nós confessamos a fé pela maneira como nós vivemos. O nosso testemunho, a nossa conversação, as pessoas nos veem, elas olham para nós. Talvez no teu local de trabalho ou família, poucas pessoas leem a Bíblia, ou conhecem a Bíblia. Mas sabe que todos eles leem você. Todos eles nos leem. Muitas vezes a Bíblia deles somos nós. Nós estamos confessando que nós não pertencemos a este mundo, que nós estamos em direção, que nós temos um propósito, com um olhar fixo em uma direção. Isso é um grande testemunho. As pessoas percebem que nós temos um propósito claro, uma direção clara. O tempo passa, as estações passam, os problemas passam, a política muda, a economia muda, o crente está firmado, olhando para frente, olhando para aquele alvo. Seus dias estão acabando, seu tempo chegará, o Senhor o chamará a qualquer momento. Ele está firmando, pressionando para frente, em direção ao Senhor, olhando para frente. Eles veem o futuro. Ver o futuro. Ver o futuro é ver o final da nossa jornada, é ver com os olhos da fé e é ver com uma resolução, é andar, é prosseguir. Uma das maiores características marcantes de uma pessoa salva é essa peregrinação que é manifesta na perseverança. A perseverança é a continuidade e a peregrinação é esta perseverança, esta continuidade. Eles viram o futuro, eles confessaram a sua fé, eles morreram na fé, diz o versículo, todos esses morreram na fé, e eles nunca recuaram, versículo de número 15. E se na verdade se lembrassem daquele ou daquela cidade de onde haviam saído, teriam oportunidade
de tornar quem vem a Cristo nunca se arrepende de ter vindo a Ele. Não é? Não é tolo aquele que se desfaz do que não pode reter para ter aquilo que não pode perder, disse um missionário chamado John Eliot, morto no Equador. Eles olharam para frente, eles nunca recuaram. A palavra de Deus diz que se nós recuarmos, o Senhor não tem prazer em nós. Quantas atrações há neste mundo? Quantas distrações? Eles desejaram uma pátria melhor, versículo de número 16, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Não é maravilhoso, meus queridos amigos? Às vezes nós pensamos sobre nossa fraqueza, nossa pequenez, aí você se volta a essa galeria aqui de heróis da fé. Sabe quem você encontra aqui? Sansão. Sim. Sansão, ele é muito malhado, né? Em muitos púlpitos, né? Ele é tratado como uma coisa horrível, não é? Mas de repente nós chegamos em Hebreu, ele é colocado numa vitrine, uma galeria. É assim que nós interpretamos a Bíblia. Então era um homem de fé. E aí nós olhamos para nossas fraquezas, as nossas quedas, os nossos erros, as nossas contradições. E aí nós lembramos desses heróis da fé. Oh, meus queridos irmãos, a vida cristã é essa perseverança. Você se levanta e segue em frente, você olha para Cristo. Uma nova página, você segue em frente. Os anos passam, esse crente está firmado no Senhor. Peregrinação cristã. O peregrino, ele não é um cidadão daquele país, não é? Ele não é um expatriado. Nós estudamos sobre isso um tempo atrás. O expatriado é alguém que escolhe um outro país para morar, para viver, para estar ali. O peregrino não escolhe viver ali, ele está passando por aquela cultura. Assim, essa cultura, nós usamos dela aquilo que é legítimo, aquilo que é bom, aquilo que nos auxilia a servir a Cristo. Mas nós não permanecemos aqui, essa não é a nossa cidadania. Quantas pessoas têm sido atraídas para fora do caminho do Senhor por este mundo? Por coisas típicas desta vida. Aqui está um exemplo na vida de Abraão e seus companheiros. Peregrinação cristã. Obedecer ao chamado, nunca parar, buscar a cidadania eterna, olhar para frente. Esse é o nosso norte, a nossa bússola. Quando nós estamos nos perdendo em alguma coisa, uma atividade, um projeto, um plano, nós olhamos de novo para a direção. Cristo está voltando, eu estou indo em direção a Ele, logo eu estarei com Ele, e aí nós reajustamos nossas prioridades. Nós começamos a perder o passo, atraídos pelo mundo, olhamos para essa verdade e reajustamos a nossa prioridade. Confessaram a sua fé pela maneira como viviam e morreram na fé. Na Igreja Católica Romana, você é salvo pelo batismo, e se você permanecer nos sacramentos, você entra pelo batismo e você sai pela extrema-unção. E nesse meio termo você precisa de crisma, primeira comunhão, casamento católico, etc, até o último. E se o padre colocar a cruz diante dos seus olhos, na sua morte, então você permaneceu na fé. Essa é uma fé morta, cega. Permanecer na fé é isso aqui. Todos estes morreram na fé, na verdade, no conjunto de doutrinas, naquilo que eles estavam firmados no Senhor. Como será o nosso último dia? Firmados no Senhor, nós teremos ousadia na presença de nosso Deus, não nos envergonharemos. Se nós somos peregrinos, nós temos certeza disso. Deixa eu concluir dizendo o seguinte: nós desejamos viver para o Senhor. E às vezes é um desejo profundo na alma do crente: eu gostaria de viver toda a minha vida para o Senhor, toda a minha vida. Isso é necessário. E você diz a Ele: Senhor, eu te dou a minha vida. É muito bonito isso, mas não é muito prático, porque você não tem toda a tua vida em tua mão para dar ao Senhor, para entregar a Ele. Que você tenha um dia, uma semana, um outro dia, um outro dia. Assim, se você vive cada dia para o Senhor, você chega ao final da tua jornada e você pode olhar para trás e dizer: eu vivi a minha vida para o Senhor. Cada dia, em comunhão com Ele, servindo,
na solteirice, casado, com filho, sozinho, com neto, doente, fraco, em viagem, em casa, alcançando almas, orando ao Senhor em comunhão com Ele. Isso é dar a vida, viver para o Senhor. Quantos anos de vida nós temos ainda antes de partir? Eu mencionei essa ilustração um tempo atrás. É sempre bom voltar a pensar, eu sempre volto a pensar sobre isso. Isso me encoraja, me levanta. Se o Senhor Jesus Cristo, se alguém lhe dissesse, digamos que um anjo fosse enviado por Cristo, a nossa igreja dizendo, o Senhor Jesus Cristo está voltando, olha, em 10 anos, se um anjo de Deus, Gabriel, por exemplo, chegasse aqui e nos trouxesse essa palavra, o Salvador está voltando em 10 anos e pelo seu amor decidiu revelar isso para vocês. Como isso te afetaria? Se pergunte isso. Tira um momento, sente e se pergunte, como isso te afetaria? Saber que o Senhor Jesus Cristo voltaria em 10 anos. Como passa rápido 10 anos, né? Isso te afetaria de que maneira? O que você faria? Como seria a tua vida? Você continuaria exatamente como você está vivendo agora a vida cristã? Pessoas a serem evangelizadas, conhecimento da palavra, os dons que eu recebi para servir ao Senhor, prestar contas. Como isso te afetaria saber que Cristo volta em 10 anos, o julgamento final, a ressurreição dos mortos, o novo céu na nova terra, todas as nações, tudo isso chegando à conclusão. O que significa o retorno de Cristo? No final, a nossa ida para estar com Ele, entrar no céu, um novo corpo, não é maravilhoso? 10 anos apenas. Toda a história passou e nós estamos na última página, na geração que recebe o Salvador. Como isso afetaria a tua vida? Agora pense consigo. Se o Senhor voltar, este é o resultado, estarmos com Ele para sempre. Mas se, quando eu terminar os meus dias aqui, não sei quantos anos vou viver, eu vou ter que subir, não é? Assim tem sido as gerações. E qual será o resultado de eu subir para a glória eterna? Glória eterna, paraíso, esperar descer com o Senhor, com os anjos, o seu povo nos ares, para a igreja subir, vida eterna com o Senhor, não vai ser maravilhoso? Ou seja, em certo sentido, não estou dizendo que é, porque Cristo irá voltar aqui, mas em certo sentido, o nosso ir, o dia da nossa morte é o retorno de Cristo para nós, assim por dizer, não é verdade? Agora eu te pergunto, quantos anos você tem para viver ainda? Se alguém te dissesse que Cristo vai voltar neste mundo, um anjo te dissesse com certeza que ele vai voltar em 30 anos, como isso te afetaria? 30 anos e tudo vai terminar? Bom, mas espera aí, quantos anos você tem para viver? 30 anos? Em 30 anos o Senhor retorna para você. Como isso afeta a tua vida? Em 10 anos, Ele retorna para você, você sobe para estar na presença dEle. Como isso afeta a tua vida? Não é a mesma coisa pensando individualmente? Para mim, individualmente como crente, ou eu subir ou o Senhor voltar? Para a humanidade, sim, para a história, sim, uma diferença, Cristo vindo e consumando. Mas do que se refere à minha vida como um peregrino, como te afeta agora saber que Ele vai voltar só em 40 anos? A vida de um homem é 70, 80 anos, mais do que isso é câncer e enfado. Então, querido, agora você sabe, calcule os seus dias de vida, pense aí sobre a sua família, quanto tempo eles vivem em média. Em 30 anos o Senhor retorna. 30 anos você parte, em 5 anos você parte, em 20 anos eu parto. Não é tremendo saber que o Senhor Jesus volta em 20 anos apenas? Você percebeu a analogia? Como te afeta isso? Saber que em tão pouco tempo tudo isso será cumprido. Isso move a tua vida, te leva a parar e pensar e reorganizar as prioridades, se desenraizar mais neste mundo, viver mais para o Senhor, quer Ele volte em nossa geração, ou você suba, pessoalmente é a mesma coisa, é estar com o Senhor para sempre, no paraíso de Cristo. Como te afeta saber que Cristo volta a este mundo em 10 anos? Você mudaria a tua vida, não é? Você começaria a evangelizar mais, oração, comunhão com o Senhor, você se tornaria mais ousado para falar com aquele amigo, aquele familiar sobre Cristo em estar, e oraria, e não se cansaria de evangelizar, e não se cansaria de adorar a Deus com o povo de Deus, e edificar a igreja. Você estaria intensamente envolvido com a obra do Senhor, e as demais coisas seriam acrescentadas. O reino de Deus estaria em primeiro lugar. Em 10 anos o Salvador do mundo volta, mas em 10 anos talvez esteja com o Senhor partindo, não é a mesma coisa?
Então, queridos amigos, calcule em quanto tempo o Salvador retorna e se pergunte de que maneira isso afeta a minha vida. Somos peregrinos. Esse não é o nosso lar. Nós estamos aqui para chamar pessoas para fora deste mundo, para dentro deste caminho, para estar com o Senhor, lançando para trás o embaraço do pecado, a cobiça, as atrações desta vida, vivendo de uma maneira simples, não muito pesado, vivendo para o Senhor. Peregrinação cristã. Lembre-se, o tempo, nós temos esta maneira ocidental um tanto errada de pensar o tempo, não é? O tempo para nós é aquilo que ficou para trás, se esvaneceu para trás, não é? Mas na Bíblia, o tempo não é apenas o que ficou para trás, o tempo ele está à nossa frente. O tempo está indo diante de nós. Eclesiastes diz: o que foi não é mais, o que foi já é, e não será mais. E Deus pede contas do que se passou. Ou seja, a ideia do tempo é essa. Nós estamos em uma fila. Há uma geração vindo atrás de nós e muitas gerações que já foram diante de nós. Nós seremos os próximos. E as nossas obras realizadas aqui, elas vão adiante de nós, esperando por nós na presença do Senhor. Elas sobem adiante de nós. Então, o que nós estamos fazendo aqui está subindo a presença do Senhor. O que nós fizemos ao longo dessa semana, o que nós fizemos ontem, não desvaneceu no passado. Ele subiu para a presença. Assim como a geração antes de nós subiu, nós estamos na fila, agora é a nossa vez. Nós também vamos subir. Peregrinos. Peregrinos. Faça essa pergunta. Em casa, sozinho, tranquilo. Se o Senhor voltasse em 5, 10 anos, como isso afetaria a minha vida? Quanto tempo eu ainda tenho aqui deste lado do céu? De que maneira isso deve afetar a minha vida? Oh, queridos, obedecendo o chamado, nunca parando, buscando a cidade eterna, vendo o futuro, confessando a fé, terminar a jornada da fé, nunca recuar, desejar uma pátria celestial. Essa é a vida peregrina. Senhor, aplica esta meditação ao nosso coração, à nossa mente. Vamos orar juntos.